Gravando! Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Física da Frente 3 e mais essa dica musical aqui, ó. Sensacional, hein? Essa é bem antiga, viu, pessoal? Essa é da época dos avós de vocês e olha lá. Vamos lá, então, ó. Hoje estamos no caderno 5, frente 3. Vamos para a aula número 21, página 48. Lembrando que estamos na frente 3 vendo a parte de eletricidade. A parte de eletricidade divide-se em três partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. O nosso caderno começou com eletrodinâmica, vimos tudo de eletrodinâmica, depois vimos tudo de eletromagnetismo. Semana passada terminamos o eletromagnetismo com indução eletromagnética e hoje nós vamos para a última parte da eletricidade, que é a eletrostática, que estuda cargas elétricas praticamente em repouso, diferente da eletrodinâmica, onde começamos a estudar corrente elétrica, que era o movimento dos elétrons, cargas se movimentando. Aqui não, eletrostática, cargas em repouso, tá? A nossa primeira aula hoje fala sobre três tipos de eletrização. Você tem um corpo, por exemplo, neutro, você quer eletrizar este corpo, você quer que ele fique ou carregado positivamente ou carregado negativamente, ok? Então, nós temos três processos para eletrizar um corpo, que vocês estão vendo aqui na tela. Pode ser o processo de eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução, ok? Esses são os três processos de eletrização. Então, para quem está entrando agora, caderno 5, página 48, aula 21, ok? Só que antes, pessoal, até coloquei aqui para vocês a definição de eletrostática, o que eu já falei anteriormente, tá? O item 1, vamos lembrar, já que estamos falando de cargas elétricas em repouso, né? Vamos lembrar da carga elétrica do próton e da carga elétrica do elétron. As duas têm o mesmo valor em módulo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Lembrando que esse C é a unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades, só que diferencia que a do próton é positiva e a do elétron é negativa, ok? Isso nós já vimos no primeiro dia de aula. O que é item 2, né? Corpo eletrizado agora, tá? Em primeiro lugar, gente, o que é um corpo neutro? Um corpo neutro não é aquele corpo que não tem nada dentro. Na verdade, um corpo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa, ou seja, tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, aqui vocês têm um desenho, está no caderno de vocês esse desenho. Tem um corpo que tem 4 prótons e 4 elétrons, tá? Ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, a mesma quantidade de carga positiva e negativa, então esse corpo é chamado de corpo neutro, tá? O que é um corpo eletrizado negativamente? Um corpo eletrizado negativamente, ele recebeu de alguém uma quantidade de elétrons. Então, ele tem elétrons a mais do que prótons. Então, ele tem um excesso de elétrons. Então, um corpo eletrizado negativamente é um corpo que tem excesso de elétrons. E o que é um corpo eletrizado positivamente? Cuidado! É um corpo que sofreu algum processo e ele perdeu elétrons. Por quê?
Quem anda, quem entra e quem sai em um corpo são os elétrons, nunca os prótons. Sempre é o elétron que sai de um corpo e vai para o outro. Portanto, um corpo eletrizado negativamente, ele recebeu elétrons de alguém, ele está com excesso de elétrons, ele está com excesso de carga negativa, ele é eletrizado negativamente. Um corpo eletrizado positivamente é aquele que perdeu elétrons, então elétrons se mandaram daqui, ele ficou com falta de elétrons, então ele tem carga positiva a mais, ele está eletrizado positivamente, ok? Isto é um corpo eletrizado, negativamente, positivamente, negativamente, excesso de elétrons, positivamente, falta de elétrons, ok? Esse foi o nosso item 2. Item 3, princípios da eletrostática, muito fáceis. Esse aqui vocês já conhecem desde o maternal, pessoal. Princípio da atração e repulsão. Cargas de mesmo sinal, positivo e positivo, ou negativo e negativo, elas se repelem, força de repulsão. Cargas de sinais contrários, positivo e negativo, força de atração. Esse é o primeiro princípio da eletrostática. Segundo princípio da eletrostática é o princípio da conservação das cargas elétricas. Então, nós temos aqui um objeto A eletrizado positivamente, ele está com falta de 5 elétrons, então ele tem 5 prótons a mais, carga positiva mais 5. E o corpo B foi eletrizado negativamente, ele está com excesso de elétrons, menos 8. Qual é a somatória das duas cargas? 5 mais menos 8, a somatória menos 3. Esses corpos são colocados em contato, cargas passam de um para outro e eles são afastados. Aí notou-se que depois do afastamento, o A tem carga menos 1 e o B carga menos 2. Se você somar a carga dos dois, menos 1 com menos 2, continua dando o menos 3. Isso é o princípio da conservação das cargas elétricas. A somatória das cargas antes do contato é igual à somatória das cargas após o contato. Como é que nós vamos saber isso nos exercícios? Na verdade, nos exercícios, nós vamos trabalhar com corpos de mesmo material, de mesmo, se for aqui uma esferinha, de mesmo tamanho, mesmo diâmetro e assim por diante. Então, para saber a carga final, nós vamos somar as duas cargas e dividir por 2. Vocês vão ver isso nos exercícios daqui para frente, tá bom? Processos de eletrização. Agora sim nós vamos estudar os 3 processos de eletrização. A, atrito, B, contato, C, indução. Atrito. Eu tenho aqui um bastão de vidro. Primeiramente, ele está neutro. O que é neutro? Mesma quantidade de carga positiva e mesma quantidade de carga negativa. E um paninho de lã também neutro. Eu vou atritar o pano de lã no vidro. Vocês fazem esse processo toda vez que vocês ajudam a mãe de vocês limpar a janela ou limpar a mesa da sala de jantar, que é de vidro, esfrega o paninho de lã na mesa. Vocês estão fazendo um processo de eletrização por atrito. Você está atritando a lã no vidro. O que acontece, pessoal? Elétrons do vidro passam para a lã. Então, alguns elétrons aproveitam, são elétrons geralmente livres da estrutura do átomo, eles saem do vidro e vão para a lã. Portanto, a lã que estava neutra recebe elétrons, fica com excesso de elétrons, fica eletrizada ou carregada
negativamente. E o vidro, que também estava neutro, perdeu elétrons, ele ficou com falta de elétrons, ele ficou eletrizado positivamente. Então, o que você fez aí? Você tinha dois objetos neutros, lã e vidro, você eletrizou os dois objetos. A lã ficou negativa e o vidro ficou positivo. Sempre o processo de eletrização por atrito, um fica positivo e o outro fica negativo. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, lã e vidro ficaram eletrizados com cargas de sinais opostos. Sempre no processo de eletrização, ao final, eles ficam eletrizados com cargas de sinais trocados, ok? Aí vocês devem estar pensando assim, como é que você sabe que elétron saiu do vidro e foi para a lã? Não poderia ser o contrário? Elétron sair da lã e ir para o vidro? Como é que nós vamos saber isso? Na verdade, nós não sabemos de cor. Existe uma série chamada série triboelétrica, tá? É uma sequência ordenada das substâncias, ó, que dá o sinal de carga de K que cada corpo adquire após ser eletrizado, tá? O que eu fiz na página anterior? Eletrizei o vidro com a lã. Olha aqui, ó, para cima positivo, para baixo negativo. Se eu eletrizar o vidro com a lã, o vidro está mais acima na tabela, ele fica positivo. A lã está mais para baixo na tabela, negativo. Então, eu sei por causa da série triboelétrica, é claro. Um outro exemplo aqui, ó. Se eu atritar lã com ebonite, ebonite, eu tenho um bastão de vidro de ebonite lá embaixo, eu ia pegar para mostrar para vocês, acabei esquecendo, tá? Mas é um bastãozinho assim, ó, só que ele é branco, tá? Parece um plástico mais duro, um material chamado ebonite. Então, se eu pegar, olha aqui, ó, a ebonite e eletrizar com a lã, então eu pego um pedaço de lã, esfrego no ebonite, olha aqui, a lã está mais para cima, fica positiva. O ebonite está mais para baixo na tabela, fica negativo. Então, pela série triboelétrica, eu sei que a lã vai perder elétrons, vai mandar elétrons para o ebonite. Então, o ebonite fica carregado negativamente e a lã fica carregada ou eletrizada positivamente, ok? Então, essa série triboelétrica, se cair um processo de atrito no vestibular, tem que dar série para você saber quem fica positivo e quem fica negativo. Ok, pessoal? Próximo processo, esse foi o item A, atrito. Item B agora é o processo de eletrização por contato. Esse processo de eletrização por contato, você já tem que ter um corpo eletrizado. Esse corpo A, ó, está eletrizado positivamente. Pode ser negativamente também, é claro, tá? O exemplo aqui foi com o corpo A eletrizado positivamente. O rapaz chega com uma bolinha B neutra. Ele quer que essa bolinha B fique eletrizada. Ele vai eletrizá-la por contato. O nome diz contato, então ele coloca a bolinha, olha aqui, em contato com a bolinha A. O que vai acontecer, pessoal? A bolinha A tem carga positiva a mais. O que o positivo faz? Atrai o negativo. Portanto, alguns elétrons do corpo B escapam do corpo B e vão para o corpo A. Veja bem, o corpo A recebeu alguns elétrons, tá? Mas continua carregado positivamente. Vocês estão vendo aqui na terceira figura, ó, ele tem uma carga positiva menor do que a anterior, mas continua positivo. O corpo B
perdeu elétrons. Alguns elétrons saíram de B e foram para A. Se ele perdeu elétrons, ele ficou carregado positivamente. Portanto, detalhe importante, o corpo B ficou eletrizado com carga de mesmo sinal de A, ok? Então, pessoal, vocês estão vendo que nesse processo de contato, um dos corpos já precisa estar eletrizado e o outro neutro vai se eletrizar com carga de mesmo sinal. Aí vocês vão me perguntar, e se aqui fosse negativo? Na hora do contato, alguns elétrons de A passariam para B. O A continuaria negativo, o B receberia elétrons e ficaria negativo também. Ao final, teríamos A e B ambos negativos, ok? Sempre o processo de eletrização por contato, ao final, os dois ficam com cargas de mesmo sinal. Se o A era positivo, o B também fica positivo. Se o corpo A era negativo, o B vai ficar negativo também. Esse é o processo de eletrização por contato, ok? Último processo de eletrização, item C, por indução. Então, nós temos aqui, também já um corpo eletrizado, o exemplo foi positivo, poderia ter escolhido negativo, tá? Esse que já está eletrizado é chamado de indutor, o outro que está neutro, ele vai ser induzido a ficar eletrizado, então ele é chamado de induzido. Aqui, eu coloco B próximo de A. Não pode encostar, porque se encostar, se tocar, já vira processo de contato, tá? Que foi o anterior. Aqui eu não vou encostar, eu apenas chego pertinho sem encostar. O que acontece? Estas cargas positivas atraem as cargas negativas de B. Então, vocês estão vendo que as cargas negativas de B ficam nesta região, o mais próximo possível de A, e repele as positivas. Então, as positivas ficam nesta região mais afastadas possíveis de A. Em seguida, eu pego um fio condutor e ligo à terra. Isso é chamado de fio-terra, tá? Então, liguei na terra. O que acontece? Estas cargas positivas aqui, chamam os elétrons da terra. Há uma atração. Elétrons sobem da terra pelo fio e entram no corpo B. Portanto, o corpo B está recebendo elétrons da terra. Em seguida, eu corto o fio e afasto os dois corpos. O A era positivo, continua igualzinho, com a mesma quantidade de carga, não mudou nada. E o corpo B, que era neutro, recebeu elétrons da Terra, então o corpo B ficou eletrizado negativamente, ok? Então, no processo de indução, o indutor e o induzido, ou seja, os dois corpos, ficam eletrizados com cargas de sinais opostos, ok? Igual o atrito no item A. Então, atrito e indução, no final, eles ficam eletrizados com cargas de sinais contrários. E o único processo que os dois, ao final, ficam com carga de mesmo sinal é o contato, tá? Aí vocês vão perguntar, e se o A fosse negativo? Acompanhe o raciocínio, tudo ao contrário. A negativo, aqui atrairia os prótons, então aqui ficaria positivo e aqui negativo, tá? Aí eu ligo aqui na parte negativa, na parte de trás, o fio terra. Como aqui é negativo, elétrons em excesso, ao contrário, eles escapam e vão para a Terra. Então, o A continuaria negativo e o B perderia elétrons, ficaria positivo, ficaria o contrário, A negativo e B positivo. Ok, pessoal? Então, esses são os três processos
de eletrização, contato, atrito e indução, ok? Exercícios propostos estão na página 51 do seu caderno. Olha o meu menino metaleiro aí. Pessoal, página 51, primeiro exercício. Consideramos um conjunto de pequenas esferas metálicas idênticas sobre a bancada do laboratório. Algumas delas estão eletrizadas, o valor impresso na figura. O objetivo é fazermos experimentos de contato entre duas ou mais esferinhas desse grupo. Determine a carga elétrica de cada uma após o contato, admitindo-se que se trata de um sistema eletricamente isolado. Na letra A, eu vou fazer o contato da esferinha 2 com a 3. Como é que eu faço, gente? Para saber a carga final, basta fazer a média aritmética. Soma e divide por 2. Esferinha 2 com a 3. Qual é a carga da 2? Olha aqui, ó. 4 picocoulombs. Então, 4. Qual é a carga da esferinha 3? Neutra. Neutra eu coloco como sendo carga 0, tá? Então, fica 4 mais 0, olha aqui, dividido por 2. 4 dividido por 2, 2 picocoulombs. Então, a carga da esfera 2, Q2, a carga da esfera 3, Q3, são iguais depois do contato, ambas ficam com carga 2 picocoulombs. Essa é a resposta do item A. Item B, contato da esfera 5 com a esfera 1. Olha na figura. Esfera 5, carga menos 6. Está aqui, ó. Somo com a carga da esfera 1, 2. Menos 6 mais 2. Média aritmética, somo e divido por 2. Menos 6 mais 2, menos 4. Gente, aqui saiu 2, está errado, ó. É menos 2, desculpa, menos 6 mais 2 é menos 4 aqui, ó. Consertem aí, menos 4 dividido por 2, que dá menos 2, tá? É que acho que eu já ia colocar a resposta direto e saiu o 2 da fração, tá? Então, arrumem aí, ó, menos 6 mais 2 sobre 2, aqui tá certo, dá menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, a carga Q1 e a carga Q5 ficou menos 2 picocoulombs, ok? Letra C, contato entre as 5 esferinhas após os contatos anteriores. Então, eu vou pegar a carga da 1, da 2, da 3, da 4 e da 5, somar as 5 e dividir por 5. Só que ele quer após os contatos anteriores. Então, qual é a carga da 1? Ó? Menos 2, está aqui. Qual é a carga da Q2? Olha aqui em cima, 2. Está aqui, ó, 2. Qual é a carga da Q3? Está aqui em cima também, ó, 2. Está aqui. Qual é a carga da Q4? A Q4 não foi mexida. Continua igual, ó, menos 4. Está aqui. E a carga da Q5 está aqui, menos 2. Menos 2, mais 2, mais 2, menos 4, menos 2, dá menos 4, que dividido por 5, menos 0,8 picocoulombs. Resposta do item C, ok? Então, no final, após o contato das 5 cargas, Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5, todas ficam com carga menos 0,8 picocoulombs, beleza? Então, o número 1 da página 51, tá aí a resposta, tá? A letra A, Q2 igual a Q3 igual a 2 picocoulombs. A letra B, Q1 igual a Q5 igual a menos 2 picocoulombs. E a letra C, Q1 igual a Q2 igual a Q3 igual a Q4 igual a Q5 igual menos 0,8 picocoulombs, beleza? Número 2. Dispomos de 4 esferas metálicas idênticas de novo. A primeira delas possui a carga mais 64 picocoulombs e as demais B, C e D neutras. Fazemos um contato da esfera A sucessivamente com B,
depois com C, depois com D. Qual a carga final de D? Então, vamos lá. Primeiro contato, A e B. Soma e divide por 2. A, 64. B neutra, 0. Soma e divide por 2. 64 mais 0, 64, dividido por 2, 32 picocoulombs. Em seguida, eu pego a esfera A e faço contato com a esfera C. A com C. O A agora, ó, não é mais 64, o A é 32. Então, 32 mais 0, que é neutra, sobre 2, média aritmética de novo, dá 16. Agora a esfera A tem carga 16 picocoulombs. Somo com a esfera D, que é neutra. 16 mais 0, 16 dividido por 2, 8. A pergunta é, qual é a carga final da esfera D? A esfera D fica finalmente com carga 8 picocoulombs, alternativa C, ok? Então, número 2, letra C. Deu tempo de copiar, pessoal? Quer que aguarde um pouquinho? Tudo bem? Entenderam o processo? Ele pediu A sucessivamente. Então, eu fiz A com B, A com C, A com D, ok? Beleza, então. Então, vamos lá. Número 3. FUVEST. Um grupo de alunos em uma aula de laboratório eletriza um canudo de refrigerante por atrito com um lenço de papel. Em seguida, com o canudo, eles eletrizam uma pequena esfera condutora E1 inicialmente neutra, pendurada em um fio de seda isolado de comprimento L, preso em um ponto fixo P. No final do processo, a esfera e o canudo estão com cargas de sinais opostos. O lenço ficou eletrizado com carga positiva mais Q. Na letra A, ele pede para descrever o processo de eletrização do canudinho e compare a sua carga elétrica com a carga da toalha. Deixa eu tirar uma tela aqui da frente, acredito que para vocês não apareça. Gente, letra A é um exercício da FUVEST, só para vocês fazerem a dissertação sobre isso. Então, letra A, a resposta está aí. Inicialmente, os alunos eletrizaram o canudo por atrito, esfregando nele o lenço de papel por diversas vezes. Isso aí o próprio texto fala. Ambos estavam neutros e durante o processo de atrito, um deles roubou, tirou elétrons do outro e ficou eletrizado negativamente, e o outro perdeu elétrons, ficou eletrizado positivamente. O que eu fiz aí, pessoal? Descrevi exatamente o que eu expliquei lá atrás, o processo por atrito, Assim, o canudinho e papel adquiriram cargas elétricas de sinais opostos. Como o lenço ficou positivo, como está falando aqui no texto, ó, o lenço ficou positivo, então é claro que o canudinho ficou negativo, ok? Então, vamos lá agora. Agora a gente vai passar para o item B. Item B. Descreva as possíveis etapas do processo de eletrização da esfera E1. Durante esse processo, poderia algum aluno ter tocado na esfera? Então, resposta do item B, tá? Então, as etapas da eletrização da esfera 1, ele pede para a gente descrever. Eu descrevi em 3 etapas. Ó, primeira etapa, uma vez eletrizado, o canudo foi aproximado da esfera. Então, vocês viram no item anterior que o canudo ficou eletrizado negativamente. Eu aproximo da esfera E1 que estava neutra, tá? Então, uma vez eletrizado, o canudo foi aproximado da esfera E1, sem, contudo, tocar nela. Ocorreu indução, tá? Só aproximou, é o processo de indução, tá? Então, ocorreu indução eletrostática, a esfera foi atraída pelo canudo 1.
Vocês estão vendo isso na figura 1, ó. Então, esses negativos atraíram os positivos aqui. Para que a esferinha E1 adquirisse uma carga elétrica oposta do papel, isto é, negativa, certamente um dos alunos tocou nela com o dedo, por exemplo, fazendo papel de fio terra e retirou-lhe alguns elétrons. Assim ela ficou positiva. A seguir, tira-se o dedo, depois disso o canudo é afastado da esfera E1 e a carga dela permaneceu a mesma, sendo redistribuída na esfera. Ok? Opa, peraí. Vamos voltar aqui. Tá vendo? Ó, toquei aqui, deu errado. Vamos lá. Pessoal, enquanto vocês terminam de copiar aí, vão curtindo aqui esta música sensacional e daqui a pouco eu faço a chamada.